Seja muito bem-vindo ao canal Facilite Sua Vida. Antes de começar seu audiolivro, deixe seu like e se inscreva no canal para receber todo o conteúdo que é disponibilizado aqui diariamente. Aqui você encontra conteúdos de alto valor para fazer a sua vida mais fácil. Gratidão. O princípio da sociedade. Concluímos que, quando o corpo muda para o alimento vegetal vivo, ocorre nele uma reconstrução geral, acompanhada de processos de purificação e substituição. O lastro de escórias e toxinas, acumulado ao longo de muitos anos, é jogado fora e substituído, literalmente, por um novo. Um corpo constituído por um novo biomaterial e com um novo mecanismo de digestão e metabolismo. Não se pode argumentar que o mecanismo de digestão e metabolismo está mudando fundamentalmente, no entanto, uma mudança significativa na microflora simbiótica e o fato de que alimentos vegetais crus começam a ser totalmente absorvidos já falam de muitas coisas. Peço a você, caro leitor, que ative sua atenção agora e perceba o significado das formulações acima. Você realmente entende o que está em jogo? Não se trata de uma dieta, nem de uma mudança superficial na alimentação, nem mesmo do vegetarianismo, em que são permitidos laticínios e o processamento de alimentos com fogo, mas sim uma transição para outro nível da pirâmide alimentar, com todas as consequências decorrentes. No capítulo anterior, foi publicado na lista de discussão, mencionei isso, mas não enfatizei, e ninguém parece ter notado que algo fora do comum aconteceu em um sonho. Pelo contrário, muitos estavam interessados apenas em dentes novos. Mas os dentes ainda são apenas flores, um efeito colateral da transição. Estamos falando da capacidade fundamental do corpo de se regenerar, no sentido de que os processos degenerativos podem ser revertidos. Mas esta é uma questão fundamental. Claro, ainda é impossível declarar categoricamente a possibilidade de 100% de regeneração, embora tenha havido casos na história em que até membros perdidos em uma pessoa voltaram a crescer, como em uma salamandra. Mas já o que eu realmente observo em mim é uma grande promessa, então a opinião da ciência oficial sobre este assunto não é mais interessante para mim. Por alguma razão, ninguém fala clara e claramente. Em nenhum lugar sobre nutrição ao vivo como uma transição para outro degrau da pirâmide. E eu também ainda não falei sobre isso nesta perspectiva particular, para não chocar o público desnecessariamente, mas para apresentar todos os interessados no tema da maneira mais gentil possível. Mas acho que é hora de chamar uma pá de pá. Ali, naquele degrau da pirâmide, as pessoas são completamente diferentes. Com outra visão de mundo, cosmovisão, energia, saúde, inteligência, qualidade de vida, com outro corpo, enfim. Este é um tipo de clube de elite, se você quer dizer privilégios extraordinários, que ele dá. Além disso, ao contrário de outros clubes privilegiados, qualquer pessoa que desejar pode ingressar. E ao contrário de uma seita, eles podem sair a qualquer momento por sua própria vontade. Mas deve haver razões muito boas para um passo tão extraordinário. É uma piada passar para outro degrau da pirâmide, e mesmo em nossa sociedade, lumbificada por estereótipos estabelecidos? Há 3 perguntas razoáveis. 1. O que dá? 2. Como isso é possível? 3. Se é possível? Respondendo à primeira pergunta, listamos as principais vantagens: um corpo limpo e saudável, intelecto poderoso e consciência clara, boa forma física, psique estável, liberação de parasitas, libertação de alimentos e outros vícios, livrar-se de doenças crônicas e degenerativas, como cardiovasculares, câncer, diabetes, artrite, AIDS, sobrepeso, alergias, depressão, neurastenia, infertilidade, envelhecimento precoce, estresse, fadiga crônica, etc., e ainda por cima, e como consequência natural, um aumento da vitalidade geral e da qualidade de vida em geral. Se é possível considerar todos esses motivos como suficientemente importantes ou não, julgue por si mesmo.
Se considerarmos a nutrição ao vivo como um dos componentes do transurfing, então a vantagem óbvia aqui é um aumento de energia e um esclarecimento da consciência, que é necessário em primeiro lugar para controlar um sonho na realidade, uma realidade. Você começa a ver e entender coisas que os outros não veem. Não entendo. Ao adquirir pelo menos uma das vantagens listadas, você ganha vantagem sobre as demais, que não possuem essas vantagens. Em geral, quando você sai do sistema geral e começa a fazer algo diferente de todos, certamente terá algum tipo de vantagem. Você deve estar familiarizado com isso desde o básico do transurfing. Lembre-se da regra do pêndulo faço o que eu faço? Aqueles que caminham em formação comum obedecem cegamente ao princípio, se todos pensam e agem assim, então está certo. Nesse princípio, de fato, a sociedade se baseia, mas está longe de ser sempre justa. O crescimento de doenças degenerativas, por exemplo, está claramente correlacionado estatisticamente com o surgimento e desenvolvimento de novas tecnologias para o preparo de alimentos, como enlatamento, refino e todo tipo de processamento químico. As tecnologias alimentares são desenvolvidas não por motivos de utilidade, mas de acordo com os princípios do saboroso, prático, da moda, todo mundo faz. No início, os cereais e o arroz foram inventados para serem limpos da casca e do germe, que contém tudo o que há de mais valioso. Os produtos de grãos processados tornaram-se brancos, macios e fofos. Alguém uma vez veio visitar alguém e viu, que pãezinhos magníficos, que arroz branco como a neve. Que incrível! Eu quero também. Isso é o que todos queriam. E então eles se acostumaram com isso. Apenas começou a doer. Mas ligar o surgimento de novas doenças com mudanças na tecnologia alimentar nunca ocorreu a ninguém. Quase ninguém. E até hoje, poucas pessoas pensam nisso. Eles comem e ficam doentes. Eles ficam doentes e comem. Um fato interessante, na França medieval, berço da culinária sofisticada, uma grande tigela de salada verde era o prato principal e cotidiano dos plebeus. As pessoas comuns comiam alimentos naturais despretensiosos. As delícias culinárias eram consideradas privilégio da nobreza, era para ela que os cozinheiros tentavam cozinhar algo assim, enquanto eles próprios, sentados na cozinha, comiam uma tigela inteira de salada de todos os tipos de ervas. Costumava-se acrescentar as mesmas verduras aos pratos do mestre apenas como temperos e enfeites. Assim, as doenças e todo tipo de enfermidades naquela época eram um sinal característico de uma família nobre. Era até considerado moda ter um rosto pálido e ficar na cama o dia todo, definhando com a tristeza e a doença da alta sociedade. Essa é a moda. E, pelo contrário, um tipo de aparência bronzeada, saudável e simples era uma característica da classe baixa. Doente, sabe, falta de tempo. Sim, e força mais do que suficiente. Trabalhar o dia todo é uma coisa comum, e depois disso é fácil fazer gentilezas em algum palheiro. No entanto, com o tempo, a culinária sofisticada se espalhou por toda parte, em grande parte, devido à mesma moda. Por exemplo, a comida enlatada foi inventada para fornecer rações práticas ao exército napoleônico. Mas então eles simplesmente entraram na moda, como uma das conquistas do progresso. Imagine pessoas sentadas em uma mesa servida com todos os tipos de latas e temas para. As conversas aumentaram. E que lata você comeu hoje? Somos assim e assim. Como você não come comida enlatada? Sim, você está completamente atrasado. No início, a tecnologia de enlatamento limitava-se ao tratamento térmico de longo prazo. Mais tarde, porém, eles também inventaram todos os tipos de conservantes, intensificadores de sabor, sabores, aditivos, fragrâncias. Eles não apenas se acostumam com essa comida, ela causa forte dependência de drogas, apego ao alimentador. E o mais importante, é conveniente para todos, fabricantes, comerciantes e consumidores. Todos se sentam na mesma agulha e todos obtêm seu próprio benefício. Mas, novamente,
Eles comem e ficam doentes e comem. Parece que o homem moderno não é o Homo sapiens, homem razoável, mas algum tipo de domesticado e deliberadamente alimentado por alguém espécie, que absolutamente não entende o que é alimentado e com que propósito. Homo mansuetus. A pessoa da casa de alguém. Aqui, claro, eu fantasio. Na verdade, esse alguém não é um indivíduo, mas um sistema, uma matriz. Mas o cerne da questão é: isso não muda. O sistema está interessado em todos caminhando em uma formação. E gerenciar esse sistema é especialmente fácil se todos estiverem vinculados ao mesmo alimentador. Não é? Também é fácil administrar esse sistema se todos lutarem pelos mesmos objetivos substitutos e tiverem medo dos mesmos problemas. Olhe para qualquer mídia e você verá claramente uma imagem completamente primitiva. De fato, por um lado, de todas as telas e capas, eles nos impõem um culto ao sucesso e ao consumo e, por outro, nos assustam com notícia perturbadora. É assim que o sistema permanece. Como sair do sistema geral para parar de perseguir o sucesso de outra pessoa e ir atrás do seu? Para fazer isso, você precisa quebrar o princípio da sociedade. Pare de acreditar que se todos fizerem, então está certo. Em certo sentido, tal passo pode ser considerado uma invasão do sistema operacional da sociedade, que constantemente acena para você com o sucesso de outra pessoa e ao mesmo tempo o mantém dentro dos limites, obrigando-o a agir de acordo com um determinado programa, mergulhando você em um sonho coletivo. Livre deste programa, você poderá criar seu próprio e, em seguida, incorpore-o ao sistema para que o sistema funcione para você, e não você para ele. E então um dia seu sucesso se tornará o padrão para o resto, ainda à mercê do algoritmo. Resumo. O antigo está sendo substituído, literalmente, por um novo corpo, constituído por um novo biomaterial e com um novo mecanismo de digestão e metabolismo. Esta não é uma dieta, nem uma mudança superficial na dieta, nem mesmo o vegetarianismo, em que são permitidos laticínios e processamento de alimentos com fogo, mas é uma transição para outro nível da pirâmide alimentar, um tipo de nutrição fundamentalmente diferente e existência. Estamos falando da capacidade fundamental de regeneração do corpo, no sentido de que os processos degenerativos podem ser revertidos. A consciência clareia, você começa a ver e entender o que os outros não veem e não entendem. Quando você sai da formação e começa a fazer algo não como todo mundo, certamente você terá algum tipo de vantagem. O princípio da sociedade: se todos pensam e fazem isso, então isso é certo. O aumento de doenças degenerativas é claramente estatisticamente correlaciona-se com o surgimento e desenvolvimento de tecnologias alimentares. Poucas pessoas pensam sobre isso. Eles comem e ficam doentes. Ficar doente. Estão comendo. Alimentos sintéticos causam forte dependência de drogas, apego ao comedouro. Todos estão na mesma agulha e cada um obtém seu próprio benefício. Mas, novamente, eles comem e ficam doentes e comem. O homem moderno é uma espécie domesticada e deliberadamente alimentada pelo sistema, outrora considerado independente e inteligente. O sistema está interessado em todos caminhando em uma formação. Gerenciar essa formação é especialmente fácil se todos estiverem assustados com as mesmas histórias de terror, perseguindo os mesmos objetivos e amarrados ao mesmo alimentador. Para parar de perseguir o sucesso de outra pessoa e ir atrás do seu próprio, você precisa quebrar o princípio da sociedade, parar de acreditar que se todo mundo fizer isso, então está certo. Objetivamente, tais questões têm de ser tratadas não por qualquer compromisso ou preocupação com os problemas verdes, mas porque para gerir a realidade é preciso, antes de mais, saber o que é essa realidade. Facilite sua vida.